Olá, pessoal. Eu sou o professor Alexei. Bem-vindos a mais um encontro do Conhecimento Sem Fronteiras. Hoje, o nosso tema é agricultura orgânica. Nós vamos falar hoje com o professor doutor Lucas Ferreira Lima, que desenvolveu uma pesquisa comparada acerca da agricultura orgânica no Brasil e na Dinamarca. O professor Lucas, ele é bacharel em Ciências Econômicas, mestre e doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, atualmente é pesquisador e professor universitário. Atua em áreas de pesquisas como desenvolvimento econômico, economia agrária e agrícola, economia ecológica. Então, bem-vindo, professor Lucas. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, professor Lucas, começando então acerca da nossa temática, né? A agricultura orgânica tem uma grande importância hoje em torno das questões climáticas, na questão também do desenvolvimento econômico, quando a gente fala de agricultura familiar e tudo mais. Queria que você falasse, então, essa introdução, né? E até para o nosso público, que é um público que nem sempre são pesquisadores, são pessoas também que conhecem. O que é agricultura orgânica, né? Do que nós estamos falando aí quando a gente está falando da agricultura orgânica? Legal a pergunta, professor Alexei. A gente pode primeiro introduzir, né, a importância da questão climática, né? Hoje nós estamos inseridos num ambiente onde as decisões empresariais, as decisões individuais e até mesmo as decisões coletivas, né, governamentais, elas têm que ser amparadas por uma régua, vamos chamar assim, né, de uma régua de conduta. E essa régua de conduta são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é a Agenda 2030. A Agenda 2030 é um conjunto de ações globais, né? Então os países têm que atingir esses 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e esses objetivos, eles englobam, né, grande parte das temáticas mundiais. Então, por exemplo, a fome, a miséria, a questão climática, conservação de recursos naturais, geração de renda, igualdade social, né, redução do preconceito, redução da discriminação. Então, são todas, né, grandes temáticas globais que nós, enquanto sociedade, precisamos atingir. Dentro, melhor dizendo, desses objetivos do desenvolvimento sustentável, nós temos objetivos ligados à agricultura e ligados principalmente à conservação dos serviços ecossistêmicos, serviços ambientais. Então, a agricultura orgânica, ela cumpre esse papel, né? Ela cumpre o papel de produzir alimentos, de produzir produtos que são necessários à nossa subsistência, mas também com a prudência ecológica, com a responsabilidade ambiental. Então, a agricultura orgânica, ela é uma lei, né? Existe a Lei Nacional de Agricultura Orgânica, que foi sancionada em 2012, e a lei contempla, né, múltiplas formas de produção com prudência ecológica. Então, por exemplo, permacultura, agricultura biodinâmica, agricultura natural, são exemplos de sistemas de cultivo agrícola que levam em consideração as funções ecossistêmicas e a preservação dos recursos. Então, a agricultura orgânica é esse grande conjunto de estratégias de cultivo, tá, com prudência ecológica. E, em síntese, essa prudência ecológica está relacionada a um cultivo do solo, né, uma preparação do solo de maneira natural, sem utilização de produtos químicos ou agroquímicos, sem a utilização de pesticidas. Então, é um cultivo onde os bioinsumos são utilizados ou outras formas de produção sem agredir o meio ambiente. Eu acho que é importante que o termo que você usou, né, a questão de equilibrar essa questão com o meio ambiente. Isso significa, então, também que a agricultura orgânica não é antagônica a uma produção agrícola de larga escala, né? Na verdade, ela pode ser equilibrada, de certa forma, né? Porque quando a gente pensa em produção orgânica, talvez a gente pense só no pequeno produtor, mas não necessariamente a gente pode ter
a gente pode ter grandes produtores praticando agricultura orgânica. Eu tô errado ou não? Não, com certeza. E como o Brasil é um país de larga escala territorial, a minha pesquisa comparou a Dinamarca, então as proporções no Brasil sempre são de grandes escalas, né? Então, mesmo a pequena propriedade no Brasil, ela é, em termos relativos com a Dinamarca, uma grande propriedade. Mas, por exemplo, no Brasil temos, dentro da agricultura orgânica, produtores com características familiares, com uma estrutura de produção menor, e inserindo, né, no processo produtivo a família, que é o principal conceito, né, da agricultura familiar, mas também temos a agricultura chamada essa agricultura comercial. Um grande exemplo é a Native, que produz açúcar orgânico. Só para você ter uma ideia, o Brasil produz mais de 50% do açúcar orgânico no mundo. Então, durante a minha pesquisa, os dados devem ser de 2019, antes da pandemia, no mundo se comercializava aproximadamente 400 milhões de toneladas de açúcar orgânico. Só o Brasil produzia 212 milhões. Então, mais da metade. E esse açúcar orgânico, né, é o cultivo de cana-de-açúcar orgânico. Então, é grande produção, mecanizado. Então, você consegue ter, né, tanto uma produção familiar pequena, um arranjo produtivo menor, quanto um grande produtor, mecanizado, capitalizado, que produz com foco em exportação. Muito interessante. Conta um pouquinho, então, para a gente, você falou, já adiantou um pouquinho aí da pesquisa, né? Da onde partiu aí a sua pesquisa? Por que você escolheu a Dinamarca, né? Para fazer esse estudo comparado? Isso, tá, vamos lá. A pesquisa nasceu, né, de uma identificação pessoal, acho que todos nós temos algo interno que nos motiva a pesquisa, né? Então, eu sempre, por uma questão de saúde, eu sempre procurei adaptar melhor a minha alimentação e comecei a ler, pesquisar sobre a produção orgânica e comecei a ver que os grandes players, os grandes líderes, né, de mercado, eram países que tinham uma estrutura produtiva muito diferente do Brasil. Um dos principais, a Dinamarca. A Dinamarca, para quem não está tão familiarizado, é um país nórdico da Europa, então bem próximo do Polo Norte. Metade do ano eles ficam em condições climáticas bem adversas, neve, frio, a quantidade de luz é muito menor, então anoitece 2 horas da tarde no inverno. Então, veja, você tem um país pequeno em escala, é uma ilha, é um arquipélago, um complexo de ilhas, que passa a maior parte do tempo no inverno ou num verão muito forte, né? Quanto mais ao extremo, maior é mais definida a questão climática. Então, eles têm que produzir o ano inteiro em estufa, né, para controlar a temperatura, controlar a água, controlar vento, enfim. Então, luz, incidência de luz. E eu falo, meu Deus, o Brasil tem extensão territorial, o Brasil tem clima favorável, o Brasil tem água, o Brasil tem aptidão agrícola. Então, por que no Brasil é tão incipiente? Por que não caminha, né? Em termos relativos, o Brasil está bem atrás. Aí eu comecei a indagar, procurei alguns pesquisadores lá na Dinamarca, bem na cara de pau mesmo, acho que pesquisador tem que ter essa função no bom sentido, né? Mandei um e-mail e falei, olha, quero conversar, quero entender como é que funciona. Daí surgiu um projeto de pesquisa para o CNPq, o Ciência Sem Fronteira, mas, enfim, não deu certo. Eu trouxe a ideia para a Unicamp e nós, lá na Unicamp, conseguimos desenvolver essa pesquisa. Em síntese, qual era o objetivo da pesquisa? Entender quais eram os entraves da produção orgânica. Por meio, né, de duas hipóteses principais. Pelas minhas leituras, a gente chama de revisão de literatura prévia, eu consegui identificar que no Brasil existiam alguns entraves, né, eu chamei isso de círculo vicioso, e na Dinamarca as relações eram virtuosas, né? Não vou me estender muito para explicar os pormenores, mas na Dinamarca, quando eu fui procurar dados, informações, para fazer uma análise quantitativa, eu consegui. Eu achei
existe, né, a Agência Europeia de Estatística, existe a Agência Dinamarquesa de Estatística, então tinha muitos dados. No Brasil, a questão era um pouco diferente. A questão é mais regionalizada, as informações não estão sistematizadas a nível nacional. Então, como eu não conseguia comparar quantitativamente, eu procurei fazer uma análise qualitativa. Aí eu tive aí um mix de metodologias, análise SWOT, o pessoal que é da administração conhece bem, para fazer planejamento estratégico. Eu utilizei análise fatorial, que é uma técnica mais matemática, e consegui fazer isso e plotar num gráfico de quadrantes. Então, eu consegui fazer esse teste de hipóteses. A partir da identificação do círculo vicioso, ou seja, das características que travam a economia, a agricultura orgânica brasileira de crescer, eu propus no último capítulo da tese algumas políticas públicas, algumas recomendações para destravar, né? São sugestões, são proposições para a gente poder avançar nesse setor. Legal, muito interessante. E aí, para quem está nos vendo aí, né, eu conheci a tese do professor Lucas quando ele divulgou aí a tese e achei interessante. Por quê? Primeiro, porque aqui no Conhecimento Sem Fronteiras, a gente sempre traz temas de impacto social. A agricultura orgânica no Brasil, né, um dado até que eu conversei há pouco com o professor Lucas, 70% da agricultura orgânica no Brasil é da agricultura familiar. Esse é um tema muito importante de transformação social. Então, a gente está aqui hoje falando desse tema, é extremamente relevante e é muito bom o professor Lucas ter ido pesquisar em quem faz isso há muito tempo, né? Você comentou, a Dinamarca já atua com agricultura orgânica aí já há mais tempo, já é uma referência, né, nessa questão da agricultura orgânica, né? Com certeza. Professor, é importante, né, a gente comentar também da organização da Dinamarca para atingir esse resultado. Não é do dia para a noite, não é uma pessoa ou um político que vai fazer essa reviravolta. Então, a tese ela explora nos capítulos iniciais toda a evolução da trajetória de desenvolvimento da agricultura orgânica, com os movimentos locais, com os agricultores. E só para dar um exemplo, quando houve a criação da Associação Nacional dos Produtores Orgânicos, lá da Dinamarca, o governo regulamentou, né, determinou que essas associações tinham que ter uma escola técnica agrícola para levar conhecimento aos produtores orgânicos. Isso nós estamos falando da década de 1980. Avançando já para décadas posteriores, essa regulamentação ela foi melhorada. Então, as associações tiveram que criar uma universidade para que os seus produtores rurais tivessem capacitação de engenharia agronômica para conseguir produzir. Então, essa alta produtividade da Dinamarca, ela é fruto também e principalmente do ensino e da pesquisa, que é o que nós fazemos aqui e que te parabenizo pela iniciativa. É o primeiro passo, precisamos disso. Com certeza. E isso que você falou é extremamente importante, porque, né, principalmente no nosso caso, que a gente tem esse grande volume de agricultores familiares, né, a gente tem que dar o acesso a eles, a esse ensino, a esse conhecimento de qualidade. Foram identificados na tese 11 fatores críticos de sucesso da agricultura orgânica, entre eles o apoio ao ensino, o apoio à pesquisa, assistência técnica e extensão rural. A gente levantou também a importância da capacitação das mulheres e dos jovens rurais, porque saiu o dado do último censo agropecuário de 2017, mostrando que a população do campo está envelhecendo. Os jovens do campo que deveriam ou normalmente assumiriam, né, essa herança, essa terra dos familiares, dos seus antepassados, não querem, estão querendo ir para a cidade, porque o campo não tem escola, porque o campo não tem universidade. Então, nós precisamos levar isso como uma política de desenvolvimento. Precisamos levar essa estrutura, né, científica, tecnológica para o interior do país, né, e atingir as mulheres rurais, as famílias, né, rurais, que é quem produz grande parte da nossa cesta de alimentos. Estávamos conversando, né? A agricultura familiar, ela produz no Brasil
aproximadamente 70% da nossa cesta básica de alimentos. E grande parte desses familiares são orgânicos, como você comentou. Então, é uma estratégia extremamente importante para gerar renda rural, para dinamizar o campo e para manter as famílias lá com qualidade de vida. E acredito que tudo isso também está alinhado, né, Lucas, que a gente está conversando aqui, com a questão hoje que a gente fala da defesa do meio ambiente, né? Esse agricultor familiar estando fixado, né, nesses ambientes, ele vai preservar, porque ele vai estar ali em sintonia também com o meio ambiente, ele não vai deixar com que aquilo ali se degrade, né, da forma como a gente está falando, né? Porque à medida que esses pequenos produtores normalmente se evadem do campo, ele dá margem para outras pessoas, às vezes, que não vão ter essa intenção, né, naquela localidade, né? Tem um artigo que o meu orientador escreveu, chama-se O Agronegócio Será Ecológico. Se não me engano, é de 2014. Então, hoje a gente vê isso, já é um agronegócio, é produtivo, gera renda, preservar, né? Existe um conceito hoje que é muito importante, né, que está nascendo no Brasil, a regulamentação, que são os pagamentos por serviços ambientais, os PSAs. O município de Extrema, no sul de Minas, ele recebe compensações financeiras, os produtores rurais de Extrema recebem compensações financeiras para não utilizar a terra, né? Porque aquela terra ela é fonte de nascentes dos afluentes dos rios que cobrem São Paulo e a região metropolitana. Então, é uma estratégia de São Paulo para a geração de água, que é um recurso tão vital. Então, se paga um valor para os produtores preservarem as mananciais e as nascentes de água. Então, é extremamente válido, né? Então, hoje, a floresta, a mata, que era vista na propriedade rural como perda de dinheiro, como um espaço que você não pode produzir, hoje ela, pelo contrário, ela é vista como algo diferencial, né? É algo importante, algo que você pode gerar renda e, além disso, né, grande parte, e eu acredito nisso, grande parte dos agricultores tem uma consciência ecológica muito importante. Então, a preservação atrelada a uma remuneração financeira. Então, é o melhor dos ganhos, né? Ganha-ganha. Com certeza. Comenta um pouquinho aí desses 11 fatores críticos e também do que a gente vai fazer, do que a gente pode fazer, né, para destravar essa agricultura orgânica no Brasil, né? Como que a gente pode, já que a gente já é uma potência do agro, né, reconhecida aí pela alta produção, né? Como a gente pode ser reconhecida como uma potência ecológica, como uma potência realmente orgânica aí, né? Como o artigo que você comentou. Na tese, nós identificamos 11 fatores críticos, né, de sucesso, atrelados aí à demanda e à oferta, começando pela demanda e oferta. Então, na Dinamarca, aí o Brasil precisa avançar nisso, existe uma baixa renda, né, a população tem uma baixa renda, e essa baixa renda impede as pessoas de consumir orgânico. Então, não é todo mundo que consegue pagar X reais no preço do tomate orgânico, ou de uma banana orgânica, ou maracujá orgânico, enfim. Então, é caro. Realmente, a gente sabe que existe, né, um sobrepreço. Na Dinamarca, a renda é maior. Então, eles têm uma renda aproximada aí de 2 ou 3 vezes a mais, né, a renda média do Brasil. A renda média do Brasil, per capita, $15.000 por ano. Na Dinamarca, isso já se aproxima dos $40.000. É distante. Quanto à oferta, aí a gente já identificou essas dificuldades. A estrutura fundiária no Brasil é concentrada. Então, comentamos das 70%, né, dos produtores no Brasil são familiares. Mas eles detêm aproximadamente 20% da área só. Então, existe uma distribuição de terras muito desigual. Então, entrava, né? Dificulta a produção. Aí temos dificuldade no ensino e na pesquisa, que aí são mais a nossa praia. Então, embora temos bons e uma quantidade legal de cursos de agronomia, mas nós temos poucos cursos focados em agricultura orgânica. E principalmente cursos de pós-graduação, que também estimulam o avanço, né, do debate.
Então, especificamente em agricultura orgânica, é muito pequeno. Então, acaba sendo uma disciplina, acaba sendo um conteúdo programático optativo. Então, precisamos conversar sobre isso também. A pesquisa, nós temos a Embrapa é uma potência de pesquisa no Brasil, mas a gente vê que, infelizmente, os recursos públicos para pesquisa e ensino no Brasil vêm diminuindo. Então, a gente precisa melhorar também a condição da pesquisa da Embrapa. A gente avança também na discussão de assistência técnica e extensão rural, que para mim é uma das principais questões do entrave, porque o produtor orgânico, aquele senhorzinho, o seu José do interiorzinho, sabe o que é produto orgânico? Sabe o que pode usar, o que não pode usar? Ele aprendeu com quem o cultivo? Esse aprendizado, normalmente, ele é tradicional, é um conhecimento, né, passado de geração por geração. Então, quando você, né, quando você ensina esse produtor como deve usar as novas técnicas, como faz isso, como faz aquilo, ele aprende e dinamiza. Se ele não tem informação, aí um dado que a tese traz, em 2018, o orçamento do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural era 118 milhões de reais por ano. Eu já acho um valor pequeno comparado com o que os outros países têm, principalmente a Dinamarca. Mas esse ano, 2021, foi para 31 milhões. De 118 para 31. Vemos que, né, o caminho não está sendo adequado. Minha proposta é, temos que aumentar o orçamento de assistência técnica e extensão rural, principalmente criação de bancos de semente crioulas, a gente chama. Então, o produtor, né, a gente tem muitas opções de compra de sementes do sistema convencional, né? Tem muitas empresas, as multinacionais, as big empresas, né, agrícolas, elas têm semente, elas vendem e tal. Mas e o orgânico? Se a pessoa quer produzir milho orgânico, como que ela consegue semente? Então, é bom a gente ampliar os bancos comunitários de sementes crioulas. Temos propostas, sugerimos algumas propostas para geração da renda para a mulher rural, para os jovens rurais, que comentamos há pouco. Então, são várias estratégias que propõem melhorias para destravar esse cenário. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala que a produção no Brasil orgânica é incipiente, menos de 0,5% da área agriculturável do Brasil é orgânico. Menos de 0,5% do Brasil inteiro, da agricultura no Brasil, é orgânico. A Dinamarca, em 2020, estava com 9,8% da sua terra orgânica. Então, você sai de um país, vamos arredondar, 10% para um país com 0,5%, relativamente está muito longe. Embora no Brasil 0,5 é 1,2 milhões de hectares. Na Dinamarca é 250 mil hectares. Então o Brasil tem muito potencial. Por exemplo, se o Brasil sai de 0,5 vai para 5%, multiplicou por 10. Imagina o potencial disso. Vira líder de mercado. E é o que você comentou, professor. Nós temos potencial para sermos líder de produção agrícola com responsabilidade ambiental. Temos potencial, não é o tema, mas temos potencial de produção de energia solar, de energia eólica. Então, nós temos potencial para ser líder de conservação no mundo. Temos que motivar a população para tornarmos isso, né, o nosso objetivo de longo prazo, né? E acredito que assim, Lucas, aquele primeiro entrave que você trouxe, que é a questão da oferta e da demanda, né, que eleva o preço e tudo mais, com o aumento da produção, automaticamente o preço vai cair, né? Então, e o que a gente tem hoje é o reflexo disso que você disse, né? Se a gente hoje ainda tem uma produção que ainda pequena, podemos dizer assim, é o que está elevando hoje esse preço, né? Para nós mesmo, no nosso mercado interno. Então, se a gente conseguir hoje, que é o que você falou, aumentar de 0,5% para 1%, provavelmente a gente já dobramos e provavelmente a gente já tem uma melhora, né? Porque hoje, muitas vezes, o consumidor também, que é o que você falou, com renda limitada e tudo mais, ele até gostaria de optar pelo produto orgânico, que às vezes não tem condições, né? Mas se a gente tiver políticas públicas dessas que você comentou, incentivando isso
e a gente aumentando, principalmente às vezes as questões locais, a gente consegue sim levar produtos orgânicos com qualidade, né, sustentáveis e a um preço que seja mais acessível às pessoas, né? E a gente sabe que nas pequenas comunidades acontece, né? Porque o produtor local, muitas vezes ele produz de maneira orgânica e o preço dele não é tão elevado, né, em relação aos demais produtores. As feiras locais, a gente chama de circuitos curtos de comercialização, são importantes para eliminar os intermediários. A gente sabe, um intermediário, ele coloca algumas restrições e isso acaba elevando o preço. Então, a venda direta, que é o produtor orgânico, levar para uma feira local e vender diretamente para o produtor, além da gente eliminar o intermediário e o preço ficar mais acessível, você tem algo que a gente não encontra numa rede de varejo, que é o contato visual e a confiança que você vai ter no produtor. E existem muitas feiras locais, e eu convido nossos ouvintes a procurar nos seus municípios, que eles organizam, inclusive, na pandemia não, mas a gente volta depois, né? Organizam um turismo ecológico, então leva o consumidor para a fazenda para conhecer, olha aqui como é que eu faço. Olha aqui a couve, o agrião, o repolho que eu produzo e te vendo. Olha aqui como é que eu faço. Isso gera engajamento, então você consegue cativar o cliente, você consegue fidelizar o cliente. Aí essas feiras, elas criam aplicativos de compra, aí você compra e se filia lá, todo mês você recebe uma cesta por semana, produtos variados, dependendo da estação. Então, é uma dinâmica totalmente diferente que eu convido todos os ouvintes a procurar, né? Eu acredito que a gente tendo essa ampliação do debate, da discussão e, principalmente, das políticas para a superação dos entraves, a gente consegue dinamizar fortemente o setor. Lucas, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade aqui conosco. Muito obrigado. Eu quero agradecer, professor, e te parabenizar primeiro pela iniciativa. A gente precisa levar o conhecimento científico para a população, para reduzir os mitos, para reduzir, né, as falsas impressões, né? Mas também destacar que uma pesquisa ela nunca é feita sozinha, então eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao meu orientador, Ademar Romero, professor lá da Unicamp, que tem uma vida, né, dedicada ao ensino e à pesquisa, minha co-orientadora, Lucimar Santiago de Abreu, que é pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente. Você tem a academia e a Embrapa juntos, né? E também o financiamento da CAPES, que é o nosso conselho de pesquisa, que financiou a minha bolsa de estudos, né? Então, é importante a gente ter instituições públicas que financiam a pesquisa no Brasil. E muito obrigado novamente, é uma satisfação e um prazer estar aqui com você. Bom, para vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado. E aquele recadinho de sempre, né? Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, ajudem a divulgar, né, a agricultura orgânica, conhecimento acerca da agricultura orgânica, e fiquem conosco até o nosso próximo convidado. Muito obrigado.